A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 119, celebrando a palavra do Senhor. É a aula de número 11 da nossa Escola Bíblica Dominical e como todos vocês sabem, nós estamos fazendo de maneira virtual até que a situação esteja regularizada. Então, Salmo 119, celebrando a palavra do Senhor. Esse salmo, irmãos, é um dos capítulos mais longos da Bíblia e é um salmo, como o título da nossa lição diz hoje, que ela faz menção direta à lei do Senhor. Não há uma definição de quem escreveu esse salmo. Alguns estudiosos acham que pode ter sido Esdras, mas não há uma menção direta e no próprio salmo, como é comum em alguns outros, ele não diz quem o escreveu. Então pode ter sido Esdras ou outra pessoa, e esse salmo é como uma menção honrosa à palavra do Senhor e como ela atua na vida das pessoas. Ele foi escrito na forma de acrósticos. O que é um acróstico? Esse é um acróstico abecedário. Significa o quê? Ele é composto, feito cada 8 versículos de uma letra do alfabeto judaico. No caso, a gente chama abecedário só para facilitar a compreensão, mas o alfabeto judaico tinha 22 letras. Então esse salmo é um acróstico composto cada verso com 8 versículos e cada um desses 8 versículos é uma letra do alfabeto. Se vocês tiverem uma Bíblia um pouco mais antiga ou uma Bíblia tradicional, vocês vão ver, por exemplo, que o primeiro grupo é com a letra Aleph, o segundo grupo com a letra Bet, e a letra ela faz a parte da escrita do salmo para compor essa poesia. Então, por exemplo, Bet é de Betel, que vem Bet é casa, El é Deus, então casa de Deus, e ele faz uma relação com o coração, ou seja, o seu coração é a casa de Deus. Então é um salmo muito interessante, é um salmo bastante longo, claro, então nós não vamos ler aqui, mas eu te convido depois com calma, com tranquilidade, ler esse salmo inteirinho. É um salmo muito bonito e que nos traz ensinamentos. É muito provável, irmãos, que ele faz menção à palavra Torá, a lei de Deus, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, onde havia a lei de Deus. Também é possível dar a entender, quando você lê esse salmo, que ele não se fixa somente na Torá, mas também nas palavras dos profetas. Lembrando, irmãos, que os profetas do Antigo Testamento atuavam muito também como a voz de Deus para o povo. Então tinha a Torá e tinha os profetas como a voz de Deus para falar com o povo. Porque naquela época ainda não havia Bíblia, obviamente, como nós conhecemos. Já na atualidade, a Bíblia, como nós conhecemos, é a própria palavra do Senhor, é a palavra profética. Então, o Senhor ainda usa profetas, mas não como no Antigo Testamento, em casos muito específicos. Por quê? Porque a Bíblia é a profecia do Senhor. E é por isso que nós devemos estudar constantemente a Bíblia. Ela faz algumas menções de como é a palavra do Senhor. Esse Salmo 19 faz menções de como é a palavra do Senhor. Então ela diz que a palavra de Deus, ela é justiça, os seus juízos são justos, por exemplo. Doce, a tua palavra é mais doce do que o mel, está lá no versículo 103. E verdade, a tua palavra é a verdade. Tudo isso dentro do Salmo 19. Então, algumas características da palavra de Deus. Ela é justiça, ela é mais doce do que o mel, então ela é doce, e também ela é verdade.
E para aquelas pessoas que estudam, que gostam, que leem a Bíblia e guardam no seu coração, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ou seja, aquelas pessoas que gostam, que querem servir ao Senhor, têm a Bíblia como referência diária para a sua vida. Então nós lemos, nós estudamos, nós fazemos relações dentro da própria Bíblia para entender por que, como e onde foi escrito determinada passagem. Tudo isso para nós guardarmos no nosso coração, para nós guardarmos na casa de Deus na nossa vida, no nosso coração. Para quê? Para não pecar contra o Senhor. Então o que a palavra de Deus traz para nós, irmãos? Ela traz liberdade, ela traz estabilidade e ela traz vida. Uma pessoa que ela tem a palavra do Senhor como norte na sua vida é uma pessoa, por exemplo, bastante estável. Mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, onde uma pessoa que não tem a palavra de Deus no seu coração, ela se desespera. Já o crente que tem a palavra de Deus, ele é estável, ela traz vida, você tem uma vida muito mais alegre, mais dinâmica, mais focada nas coisas de Deus, e ela traz liberdade. Nós temos a liberdade, irmãos, a liberdade para andar segundo a palavra do Senhor, porque nós não seremos mais escravos do pecado, porque nós já estamos livres através de Jesus Cristo, isso a Bíblia nos ensina. Então, irmãos, leiam o Salmo 119 para que você possa compreender como o salmista celebrou a palavra do Senhor, muito importante na nossa vida. No próximo domingo, irmãos, nós já estaremos na igreja, tendo a nossa aula presencial. No decorrer da semana nós vamos passar algumas instruções de como será o controle na igreja, mas eu já peço, por favor, que nessa primeira fase as crianças ainda não participem da escola dominical. Nós, por recomendação da nossa diretoria, do nosso pastor presidente, do nosso pastor local, as crianças ainda não participarão. Outra coisa que nós iremos fazer é apenas uma sala, não haverá divisão de sala. Então todos estarão dentro do templo. Nós iremos fazer a aula 12 e 13 dessa revista e assim que começar o mês, nós já estaremos com a nova revista para distribuir também para os irmãos. Amém? Deus abençoe todos vocês. Tenha uma excelente semana em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.